Sejam todos muito bem-vindos, uma super boa noite pra vocês. Esse aqui é mais um Debo Responde, que é o programa de perguntas e respostas, onde vocês perguntam e eu respondo. Então, vocês perguntam literalmente qualquer coisa e eu vou tirar a dúvida de vocês, independente da dúvida que for, tá bom? Eu sou a professora Débora e a gente vai começar falando de algumas perguntinhas que eu já tinha na caixinha que eu tinha deixado pra vocês ontem, lá nos meus stories. E se vocês tiverem outras perguntas, podem colocar aí nos comentários que a gente vai respondendo aos pouquinhos, ok? Então, a primeira pergunta que eu vou responder hoje é: o que fazer pra ter força pra grandes saltos? Então, primeiro eu acho que a gente podia começar falando sobre o que são grandes saltos. Os saltos dentro do balé, a gente divide entre pequenos, médios e grandes. Os pequenos saltos é tudo que a gente considera como bateria. Então, por exemplo, são saltos que são muito pequenininhos e muito rapidinhos, não tem muita extensão, abertura de perna, nada disso. Pequenos saltos são saltos pequenininhos e muito, muito rapidinhos. Os médios saltos são saltos que a gente começa a ter um pouco de deslocamento. Então, que a gente começa a ir um pouco mais pro lado, um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás. Geralmente, pequenos saltos não, a gente fica mais no lugar. Os médios saltos, a gente começa a ter um pouco mais de deslocamento e um pouco mais de movimento. E os grandes saltos são aqueles que a gente realmente arregaça as pernas, são aqueles que a gente usa muito espaço, que a gente faz abertura no ar, que são os grands GTs, etc. Então, da onde que sai a força para esses grandes saltos? Eu gosto de falar o seguinte, que grandes saltos, a gente tem 3 coisas principais para pensar. Eu acho que não só para grandes saltos, mas para grandes saltos principalmente. Para qualquer salto, mas para grandes saltos principalmente. A primeira coisa é o plié. É o plié que você usa. Se você usa um plié muito miserável, se você usa um plié muito pequenininho, você não vai conseguir fazer um salto que é grande, Grandes saltos, já tá no nome de que o salto é grande. Então, é uma coisa que tem que ser alta e que leva um certo tempo para ser feito. Então, se você tem uma boa impulsão, você consegue um bom tempo no ar e você consegue fazer mais fácil esse salto, porque você fica mais tempo no ar. Te dá mais tranquilidade, mais margem de tempo para você fazer isso. Então, para isso, você tem que ter uma boa impulsão. Essa impulsão parte do seu plié. Se você não tem um bom plié, você não vai conseguir ter um salto alto e nem um salto longo, Um grande salto. Então, você não vai conseguir fazer. Da onde que sai a força do meu plié? Da força das minhas pernas. Se você tem força de quadríceps, de posterior, de anterior, de panturrilha, se você consegue empurrar o chão, se você consegue fazer todas essas coisas, a gente consegue ter uma boa impulsão de salto e a gente vai saltar mais facilmente. Agora, existem outras coisas que a gente consegue fazer que ajudam a gente a se manter mais tempo no ar e para ter mais impulsão também. Por exemplo, os braços. Os braços, já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, o braço não é enfeite. Então, assim, o braço tá aí pra ser usado, O braço está aí pra ser usado. Então, a gente tem que conseguir usar os nossos braços. E os braços servem de impulsão, os braços servem pra ajudar a gente a se manter lá em cima. E se a gente não usa eles viram só um peso que pesa a gente pra baixo, que puxa a gente pra baixo. E aí a gente não consegue ficar muito tempo no ar, e aí a gente não consegue subir mais alto, fazer as coisas. Então, um bom plié e a ajuda dos saltos ajuda muito, faz toda a diferença pra você conseguir fazer um salto bonito. E a terceira coisa que ajuda muito, que é uma coisa que a gente raramente pensa, é a questão da respiração. A respiração é muito importante. Muito, 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 muito importante. A respiração é o que deixa a gente mais leve. A gente enche o nosso corpo de ar e aí fica muito mais fácil da gente fazer as coisas. Se a gente chega lá em cima e a gente solta o ar, a gente faz... A gente vira uma bola de peso e a gente não vai conseguir pular alto, a gente vai automaticamente cair. Então, quando a gente sobe, que a gente cresce, que a gente tá lá em cima, a gente tem que estar o tempo inteiro puxando o ar pra gente se manter leve, tudo bem? Então, você saber sincronizar o seu salto com uma boa impulsão, com a ajuda dos seus braços e com
a coordenação da respiração faz toda a diferença pra gente conseguir fazer um grande salto melhor, tá bom? Apareceu uma perguntinha aqui. Eu tenho 15 anos, ainda é tempo de trabalhar minha flexibilidade? Com certeza, minha filha, nossa senhora. A flexibilidade, ela é que nem, como eu posso dizer, ela é que nem emagrecer, uma dieta, sei lá. Então, se todo dia você faz um pouquinho, se todo dia você se dedica um pouquinho pra ela, ela vai te dar resultado. Isso independente da idade que você tem, do corpo que você tem, da sua altura, independente de qualquer coisa. Todo mundo consegue melhorar a flexibilidade, independente de que etapa da vida você está. Agora, mas demora mais ou demora menos? Depende do quanto você se dedica para ela. Se você se dedica mais, ela anda mais rápido. Se você se dedica menos, ela anda mais devagar. Né? Quanto mais você dá, mais você tem. Se você se dá só um pouquinho, você vai receber de volta só um pouquinho. Se você se dá muito, você vai receber de volta muito. Então, com 15 anos dá para recuperar a flexibilidade? Nossa, e como dá, tá? Quem me dera eu tivesse meus 15 anos de volta. Tá? Então, assim, dá e dá sim, e dá muito. Se dá para as mulheres de 40, de 50, de 60, não vai dar para você que tem 15, né? Então, super dá. Gente, se vocês tiverem outras perguntas, vão deixando aí nos comentários. Tudo bem que eu tô super de olho, tô aqui nos comentários e a gente vai alternando entre as perguntas que eu já tenho prontas e as perguntas de vocês agora. Tudo bem? A próxima pergunta é: não consigo tirar a mão da barra no passê. O que está errado? Bem, essa é uma questão de balance, né? Uma questão, eu não tô conseguindo ter equilíbrio nessa posição. O que pode estar errado para eu não estar conseguindo ter equilíbrio nessa posição? Uma das coisas que pode ser é a questão do desalinhamento do seu corpo, né? O passê é uma posição muito ingrata, porque apesar da gente conseguir puxar o pé lá no joelho, essa coisa de deixar o joelho aberto, né, e de ao mesmo tempo encaixar o bumbum, puxar a barriga, baixar o ombro, mil coisas ao mesmo tempo, é uma coisa que é difícil, é uma coisa que é complicada. Então, não é tão fácil assim. E o equilíbrio, não sei se vocês lembram aí da época que vocês estudavam física, o equilíbrio, ele é uma compensação de forças. Então, se você tem uma força que é maior para um lado do que para o outro, você vai tombar para esse lado em que a força é maior. Se você tem muita força, tem uma coisa te puxando pro lado direito e não tem nada te puxando de volta pro lado esquerdo, você vai cair pro lado direito. Então, o equilíbrio é nada mais, nada menos do que você ter todas as partes do seu corpo se batendo entre si, vamos dizer assim, você ter todas as forças do seu corpo se cancelando, ou seja, tem um lugar puxando pra cá, mas tem o outro puxando pra lá, na mesma intensidade, né? Minhas costas estão me puxando, mas meu abdômen tá me puxando de volta, então eu não vou cair. Você ter essa compensação de forças dos dois lados do corpo, né, dos 4 lados, né, que são os nossos laterais e frente e trás, você ter essa compensação é o que permite você ter equilíbrio. Agora, se você tá com o bumbum mais desencaixado, ou a barriga tá solta, ou tem alguma coisa aí mal encaminhada, vai ser muito mais difícil você manter esse equilíbrio do que se você tiver toda arrumadinha, bonitinha, né? Então, tem que ter esse... entender, eu tô caindo pro lado do passê. Então de repente dá uma puxadinha aqui pro seu lado da perna de base pra você conseguir se colocar no eixo, pra fazer essa compensação de forças. Equilíbrio é isso, é você aprender a compensar as forças do seu corpo. Agora, necessitam algumas coisas pra isso. Por exemplo, força. Não adianta você entender, tipo, tudo bem, eu tô caindo pra esse lado de cá, então eu vou ter que puxar pro lado de lá. Mas se você não tem força pra puxar do lado de lá, você não vai ficar, né? E aí vai dar ruim. Então, a gente tem que ter força e ter muita consciência de pra que lado eu estou caindo, pra gente conseguir compensar tudo que tá acontecendo no nosso corpo e conseguir ficar no equilíbrio. O equilíbrio nada mais, nada menos é do que isso, uma grande compensação de força. Agora, exige muito alinhamento, exige muita força, né? Muita consciência corporal. E é uma coisa que a gente desenvolve. Igual o alongamento que a gente acabou de falar, balance, equilíbrio também é uma coisa que a gente constrói. Tudo bem? Porque é uma questão de você entender o seu corpo, é uma questão de você realmente de intimidade com o seu corpo, de você saber onde se colocar e aonde o seu corpo fica e aonde ele não fica, né? Então, se você treina, se você aprende a se colocar e você realmente treina a acostumar o seu corpo a ficar naquela posição, porque balance não é só ficar.
você sustentar aquela posição, que é uma força isométrica que você tá fazendo, né? É que nem você fazer agachamento na parede, você fica lá 3 minutos, é a mesma coisa. Balance é a mesma coisa. É uma força isométrica que a gente tá fazendo no nosso corpo. Então, não é fácil. É muito difícil, né? E exige muita força. Então, se você não tem força, você não vai ficar, né? Então, é muito trabalho. É uma coisa que a gente treina e a gente adestra o nosso corpo a conseguir fazer. Tudo bem? Gente, se vocês tiverem mais perguntas, vão mandando aí nos comentários. Aí, Larissa perguntou, qual o segredo para conseguir zerar o espacate? O espacate ou abertura, grande car, tudo a mesma coisa, né? Qual que é o segredo? O segredo é você ter persistência. Eu preciso só treinar a abertura, o espacate, pra zerar? Não. Quando a gente está na posição de abertura, existem músculos específicos no nosso corpo que a gente está alongando naquela posição. A abertura é a única posição que a gente alonga esses músculos? Não. Existem outros exercícios que a gente consegue fazer fora o de abertura, fora o de espacate, que ajudam a gente a acelerar esse processo de abrir abertura. Então, se você, né, e geralmente assim, gente, é o que? Posterior de coxa, quadríceps, flexor de quadril. Se você alonga essas coisas, virilha, né, já vai ficando mais fácil você conseguir abrir abertura. Então, qual que é o segredo? É fazer um pouquinho todos os dias. Se vocês me perguntarem qual é o segredo do balé, qual é o segredo para virar milionário, qual é o segredo para girar 3 piruetas, qual é o segredo para abrir a abertura, qual é o segredo para ficar 1 minuto no balance? É treinar um pouquinho todos os dias. Fazer um pouquinho todos os dias. O segredo do sucesso é a constância. Se você faz um pouquinho todos os dias, pode não vir de imediato, não vai vir da noite pro dia, mas vai vir. Anota isso, pega a caneta aí, ó, anota na sua mão. Constância, o segredo pra tudo nessa vida, e não só no balé, tá, gente? Vai pra tudo que vocês querem trazer pra vida de vocês. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero... Gente, meus gatos estão malucos. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero, sei lá, ganhar 3 quilos. Ou, eu quero decorar tabuada. Sei lá. É um pouquinho todos os dias. Constância. Tudo bem? Pra tudo. Tudo. E determinação, né, gente? E seguir. E não precisa ser muito. Não precisa ter 3 horas se alongando. Não precisa ser 5 horas se alongando. É 5 minutinhos que você faz todos os dias. Um pouquinho. Você deixa o seu corpo se acostumar, o rolê já melhora e já fica muito melhor. Tá? É um pouquinho todos os dias que vocês precisam. Almis perguntou, pessoas altas, tipo 1,70 m, têm mais dificuldade na dança e em se alongar? A altura influencia de forma negativa? Boa pergunta, Almis. Eu gostei da sua pergunta, achei muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do balé, e isso foi um professor meu que me contou, um professor que veio de fora que me contou, ele falou que em grandes companhias existem certos papéis dentro dos balés que são papéis designados só para pessoas mais altas e existem certos papéis que são designados só para pessoas mais baixas. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas foi o que ele me contou. Quando a gente é mais alto, que não é o meu caso, porque eu sou muito pequena, mas quando as pessoas são mais altas, acaba que as nossas extremidades são muito compridas. E acaba que a gente tem uma estrutura óssea, uma carga óssea muito maior para lidar e para adestrar, para moldar. Então, realmente, pode acabar sendo um pouco mais difícil, por uma questão de... As coisas ficam muito longes, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 1,70 m, que eu não acho que é tão alto assim, 1,70 m, tá? Mas uma pessoa de 1,80 m, por exemplo, sei lá, 1,75 m, 1,80 m, que é uma pessoa alta já. Pode ter, sim, um pouco mais de dificuldade, por uma questão de... As extremidades são maiores, é um pouco mais difícil de se sentir centrado, né? Que o nosso corpo tá aqui, então o braço tá muito longe, as pernas estão longe, é muita coisa para você controlar ao mesmo tempo. Por exemplo, você vai girar, o nosso giro é um bloquinho, né? A gente gira quadril, ombros, pernas, braço, tudo junto. Às vezes pode ser um pouco mais difícil, mas não quer dizer que é impossível e que você vai ser pior porque você é alta, não mesmo. Tá? Eu tenho
tive professoras, professores, amigas, bailarinas altas de 1,70 m pra cima e maravilhosas, tá? Isso não te impede de avançar, de ser boa. Pode ser que você sinta um pouco mais de dificuldade, mas isso não é um fator limitante pra você, tá? E não precisa ser, não é e não precisa ser, tá? Não cria essa paranoia na sua cabeça de não, é porque eu sou alta, então eu tenho dificuldade, eu vou ser ruim. Não cria isso na sua cabeça, tá? E em relação ao alongamento, eu acredito que não. Alongamento é uma coisa natural pro seu corpo, tá? É uma coisa que nasce contigo, né? Então, você ser uma pessoa naturalmente mais flexível ou inflexível, né? Uma pessoa mais durinha, é uma coisa que independe da sua idade, depende do seu tamanho, independe do seu peso, independente de tudo. É uma coisa sua. Então, não. Assim, pode te atrapalhar em questão de coordenação de movimentos, às vezes, mas não é uma regra. Mas, de novo, não é um fator limitante pra você. Não crie isso na sua cabeça como uma desculpa, tá? Eu sou alta, então pra mim é mais difícil, então eu sou pior. Não. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Pode ser que, mas não. Não, tá? E a questão de alongamento, não. Cada um tem o seu alongamento e é isso aí. Beleza? E mesmo que você seja mais encurtada, vamos dizer que você é alta, mas que você tem mais dificuldade mais dificuldade em alongamento. Não quer dizer que por você ser alta, você não vai conseguir melhorar. Você consegue melhorar, com certeza. Gente, Zakharova, Svetlana Zakharova, a bicha é gigantesca. A bicha tem umas pernas, a perna dela deve ser do meu tamanho. E a bicha é rasgada, né? Então, assim, sério, eu não sei se você sabe, mas eu não tenho nem 1,60 m. Eu sou muito pequena. Muito pequena. Então, mas uma coisa de fato não influencia a outra. Que nem você pegar uma pessoa, dizer que todas as pessoas pequenas são alongadas. Também não é verdade, tá? Uma coisa não se limite por causa disso. De novo, se vocês tiverem mais perguntinhas, vão deixando aí nos comentários. A próxima pergunta que eu recebi foi: que parte do corpo fortalecer para melhorar o andeor? E isso é uma pergunta muito boa, porque eu tô fazendo agora o curso de professor da Royal Academy de Londres, né, que é o CBTS, que é o Certificado em Estudos de Balé. E o que a gente está estudando justamente agora, nesse módulo do CBTS, é a questão de alinhamento pélvico, anatomia da dança e tal. E eu estudei muito essa semana sobre andeor, muito. Então, o que a gente tem que fortalecer, o que a gente tem que pensar para abrir andeor? Existe um grupo muscular no nosso corpo que são os rotadores profundos externos da anca. Anca é o nome feio que a gente dá para quadril, tá? Esses rotadores externos profundos é um grupo de 6 músculos, se eu não me engano, que eles ficam na base ali do seu quadril, na parte de baixo do seu bumbum, e que são eles que fazem o seu quadril girar para fazer o andeor. Eles são os principais, tudo bem? Não que não existam outros músculos pelo nosso corpo que nos ajudem. Existem, e eu vou falar deles daqui a pouco. Mas os principais são esses 6 grupos de músculos que eu com certeza não vou lembrar todos agora. Mas é piriforme, quadrado femoral, gêmeo superior, gêmeo inferior. E tem mais 2 que eu não vou lembrar. Óbvio que eu não vou lembrar. Depois vocês procurem. Rotadores profundos externos da anca. Uma coisa assim. E vocês vão ver. Vai aparecer o esqueletinho assim. Procura nas imagens, vai aparecer um esqueletinho e vai aparecer lá os musculozinhos. Junto deles ainda tem os 3 glúteos que a gente tem. A gente tem glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo, que também trabalham nisso. E a gente também tem os músculos de internos de coxa. Um dos músculos é o músculo sartório, né, que a gente chama de músculo costureiro, porque ele sai da parte de fora do nosso quadril e ele desce passando pelo meio da nossa coxa, ele faz uma voltinha assim por dentro da nossa coxa. E os posteriores de coxa também. Tudo isso, todos eles juntos, contribuem para que a gente tenha uma rotação externa das nossas coxas, do nosso quadril, da nossa perna, do nosso andeor.
Porque, como eu já falei pra vocês várias vezes aqui, o nosso andeor não parte do pé. O nosso andeor parte do quadril. Então, né, da rotação do fêmur, que é o osso da nossa perna, né, que tá encaixado ali no nosso quadril. O nosso fêmur tá encaixado ali e ele vai rodar. São esses músculos. Agora, o que eu tenho que trabalhar realmente para conseguir rotacionar andeor e tal, etc. É trabalhar bumbum, quadril e coxa. É isso. E assim, ajuda também, por exemplo, o quê? Abdominal, para ajudar a manter o seu quadril na posição certa. Entende? Então, tudo que vocês conseguirem trabalhar de abdômen, quadril, bumbum, coxa, principalmente internos e posterior de coxa, ajuda muito no andeor. Agora, andeor não é só força, tudo bem? É uma combinação de força e alongamento. Tudo que a gente faz no balé é combinação de força e alongamento. Então, não adianta ter só a força e não ter o alongamento, como também não adianta ter só o alongamento e não ter a força, ok? Então, um precisa do outro, os dois precisam acontecer, tá? Se você trabalhar um, se você já tem um, você trabalha para ter o outro, se você tem o outro, você trabalha para ter um, tudo bem? E aí a gente vai se ajeitando e vai conseguindo fazer tudo. Belezoca? Pessoal, vai mandando aí as perguntinhas de vocês nos comentários, tá? Que eu vou seguindo aqui as perguntas que eu tiver já prontas, mas se vocês tiverem outras perguntas, vai jogando aí nos comentários pra mim, ok? A próxima perguntinha é: eu ganhei uma ponta já tem um tempo, e eu fiz balé por um tempo, mas eu não faço mais, ainda tenho essa ponta, posso treinar com essa ponta? Eu posso usar essa ponta? Olha, se você tem essa ponta, você não faz mais balé, não treina faz um tempo, eu não recomendo. Eu não recomendo que ninguém treine ponta sozinho. Por quê? Inclusive, pra vocês terem uma noção, eu perguntei pra minha professora se eu podia treinar ponta. Ela falou que não. Ela falou que não, né? Então, assim, por quê? Porque o piso da nossa casa não é um piso adequado, né? A gente muitas vezes não tem uma instrução certa, uma instrução ali direta com a gente, então a gente pode escorregar, ou a gente pode subir de mau jeito, ou a gente pode fazer alguma coisa errada que a gente não tá percebendo que tá errado, e a gente pode acabar se machucando muito feio dessa forma. Então, por favor, não façam isso com vocês, tá? Se vocês... mas a minha professora tá dando aula de ponta. Cara, se a sua professora está te autorizando, tá ali te dando aula junto, sabe? Tá ali te acompanhando, beleza. Agora, não inventa moda, sabe? Não pega aquela ponta velha que tu tem no armário e inventa de subir. Não faz isso com você, porque não vale a pena, tá? Não vale a pena vocês fazerem isso com vocês mesmos. Vai machucar, vai dar ruim. Não é bacana, tá? Não façam isso. Não treinem ponto sozinho. Ainda mais se vocês não fazem balé há um tempo. Não façam isso. Não é legal. Não vamos se machucar, tá? A gente ainda tem um período de quarentena pela frente. Quando a quarentena acabar, todo mundo quer estar inteiro. E vocês não querem ir pro hospital agora, em plano quarentena, né? Então, não inventem moda. Por favor, não façam isso. Tá bom? A próxima perguntinha que eu tenho é: sinto dor no quadril. Devo parar de fazer exercícios para abertura de segunda posição? Né, que é a abertura lateral? Eu acho assim, toda vez que a gente sente dor, sentir dor não é uma coisa normal, tá? Sentir dor é um sinal de alerta do seu corpo de que alguma coisa está errada. Então, se você sentir dor em alguma coisa, o melhor que você tem a fazer, em vez de você ficar se matando sem você saber o que está acontecendo, é você buscar a ajuda de alguém para você entender o que está acontecendo, né? Porque se você tá com dor e você continua forçando, ignorando a sua dor, a chance é que aquela dor não passe e essa dor acabe aumentando. E aí no futuro vai ser pior pra você. Porque se o que você não consegue fazer agora já tá ruim, você piorando essa dor, depois vai ficar pior. E aí que você não vai conseguir fazer nada mesmo. Então, por favor, não inventem moda. Não tá com dor? Não treina, não faz, ou faz em reduzido. Conversa com alguém, explica como é a dor, procura ajuda,
sabe? Procura um fisioterapeuta, procura um médico que possa te atender, de repente, virtualmente, ou que você possa ir no consultório de alguém, assim, né? Tomando todos os cuidados, etc. Mas muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso, porque fazer as coisas machucada é a pior coisa que vocês podem fazer na vida de vocês. Se vocês querem continuar dançando daqui a uns anos, se vocês querem continuar trabalhando, né, mexendo o corpo de vocês, fazer isso lesionado é a pior opção que vocês têm agora. Então, primeiro sempre se cuidem para depois pensar em progredir, pensar em continuar. Tá bom? Pessoal, vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se sim, vai mandando uns joinhas aí pra mim, uns coraçõezinhos pra eu saber que vocês estão comigo, tá? Eu não sei se é erro da minha internet, eu não sei o que é, enfim. Mas é isso. Vamos seguindo. Essa é a última perguntinha que eu tenho anotada. E se vocês tiverem outras perguntinhas, vão mandando aí pra mim nos comentários. A próxima pergunta é o seguinte. Não consigo fechar a quinta posição. Que exercícios fazer? A quinta posição nada mais, nada menos do que uma posição de andeor, né? Por que a gente só tem 5 posições de andeor? Porque são as 5 posições, as únicas 5 posições capazes de serem feitas pelo nosso corpo. Então, a gente só tem 5 posições porque não dá pra inventar outras. Tudo bem? Então, a quinta posição, ela é uma posição muito ingrata para nós brasileiras. Muito ingrata. Por quê? Porque a gente tem bumbum, a gente tem coxa grossa, a gente tem um monte de coisa. Então, a quinta posição é uma posição muito ingrata pra gente. A gente pega vídeo das russas, das francesas, né? Que são aquelas mulheres assim, guias, fininhas. E aí, você olha, cara, as bichas parecem uma tábua, assim, retinha, frente e trás. Você fala, nossa. Mas aí você olha pra você, tem um bumbum lá atrás. E é isso. Muitas vezes a gente não consegue fechar a quinta posição porque tem um bumbum atrás da gente, muitas vezes atrapalhando a gente. Acontece. Mas isso quer dizer que mas é só por isso que a gente não consegue fechar a quinta posição? Não. Por exemplo, a minha quinta posição também não é uma quinta posição super fechada. Também não é uma quinta posição cruzadona, fechadona, sabe? Dedão no calcanhar, dedinho no calcanhar. Não é. Por quê? Porque eu tenho uma limitação de andeor, né? O meu andeor não é 180 graus. E a gente precisa de um andeor 180 graus para fechar a quinta posição completamente. E muitas vezes por uma falta de força, ou por uma falta de alongamento, ou até pelo tamanho da coxa que atrapalha, né? É normal. Agora, eu tenho um vídeo no meu canal com exercícios e mostrando como fechar melhor a quinta posição. Inclusive, era um bom vídeo para eu refazer. Fica aí o pensamento. Então, é uma questão realmente de trabalhar andeor. Então, todos aqueles grupos musculares que a gente falou lá no início, né, sobre questão de virar andeor, etc. Tudo isso é o que tem que ser trabalhado. Então, trabalhar muito primeiro exercícios de andeor e depois tentar ir acostumando o seu corpo aos poucos a ficar nessa posição de quinta posição, que não é uma coisa fácil, não é um rolê confortável, não é nem de longe bom, mas é o que a gente tem, né? Balé é isso. Então, é isso, melhorar a quinta posição é uma questão de você trabalhar o seu andeor, tanto a sua força quanto a sua flexibilidade, e acostumar o seu corpo a ficar nessa posição, que é uma posição deveras complicada, tudo bem? Lembrando que a gente é brasileira, a gente tem bumbum, a gente tem coxa, então pra gente muitas vezes acaba sendo sim um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, ok? E eu não sei se é o meu celular que tá travado. Eu não sei se é a minha internet, mas pra mim não tô recebendo notificação nenhuma. Eu não sei nem se vocês estão me escutando, se vocês estão assistindo essa live comigo. Pra mim aqui tem 7 pessoas, mas eu não sei se isso é verdade ou não. Enfim, eu recebi também uma pergunta pelo direct, perguntando se é normal
o bumbum desencaixar quando a gente faz alguma perna atrás, tipo um tandi, por exemplo. É normal o bumbum desencaixar? Olha, a posição em derrière, ela é uma posição ingrata, porque ela é uma posição difícil e ela exige muita consciência corporal, né? Porque a tendência é a gente estar com o bumbum encaixadinho e quando a gente vai pra trás, porque quando a gente vai pra frente e vai ao lado, é muito fácil manter. Mas quando a gente vai atrás, a gente acaba levantando um pouquinho, né? A pelvis acaba dando uma desencaixadinha. E assim, é errado desencaixar pra fazer as coisas atrás? É, mas também não é fácil não desencaixar. É uma questão de muita consciência corporal e de força. Quem começa qualquer movimento que vai acontecer atrás do seu corpo, tipo um tandi, um GT, um grand battement, quem começa esse movimento é o seu glúteo e o seu posterior de coxa. Então, se você tem essas coisas bem fortes, bem legais, vai sair massa o seu movimento. Agora, se o seu abdômen tá fraco e a sua pelvis, né, consequentemente a sua pelvis vai ficar meio frouxa também, a tendência é que quando você ative o glúteo, ative o posterior de coxa para começar esse movimento atrás, se o abdômen e a pelvis estiverem frouxos, vai acabar que você vai acabar levando tudo junto para trás e você vai acabar desencaixando, né? A tendência é essa. Então, mas se a gente tem um abdômen forte, se a gente tá com tudo no lugar, a gente consegue ao mesmo tempo levar essa perna para trás e suspender a pelvis. São movimentos contrários, entendem? Então, é um movimento de levar para trás e um movimento de suspender a pelvis. Essas forças contrárias é o que permite que a nossa pelvis fique paradinha. Se você só subir a pelvis, você vai ficar corcundinha. Se você soltar a pelvis e só levar a perna para trás, você vai empinar o bumbum para trás, aí você vai desencaixar. Então, é realmente uma compensação de forças. Não é fácil, ok? É uma coisa que exige muita consciência, às vezes um pouco mais de paciência, tá? Não é uma coisa muito fácil, mas é isso, é uma questão de trabalhar mesmo e acostumar o corpo. Tudo no balé é acostumar o corpo, né, gente? O corpo é uma máquina, mas o nosso corpo é muito inteligente, o nosso corpo é muito esperto. Então, se você ensina pra ele da forma certa, ele vai fazer da forma certa. Você não vai ter problemas. Agora, até ele aprender a forma certa, leva um tempinho, tudo bem? A gente tem que ter um pouquinho de paciência com o nosso corpo também. Gente, eu acho que realmente o problema é da minha internet, porque do nada surgiram 1000 corações aqui pra mim, e aí sumiu de novo. Então, eu acho que realmente o problema é minha internet. E se vocês estiverem mandando perguntas pra mim, talvez eu não esteja recebendo, o que é um pouquinho triste. Mas tudo bem. Paciência. Então, essas foram as perguntinhas que a gente tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, que tenha ficado claro, né, tudo que a gente conversou aqui hoje. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, me manda uma mensagem, fala comigo que a gente responde no privado, não tem problema. Tô super à disposição de vocês, super disposta sempre a falar com vocês. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu nunca deixo ninguém sem responder, tá? E é isso, tô à disposição super de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu não tô conseguindo ver as reações de vocês, porque não tá aparecendo pra mim realmente. Deve ser um probleminha da minha internet. Mas que bom que vocês estão conseguindo assistir, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Debo Responde de hoje, da semana. Eu espero que tenha sido bom, que tenha sido proveitoso pra vocês. Qualquer outra dúvida, fiquem à disposição. Não deixem de seguir aqui no Instagram, de se inscrever lá no canal do YouTube, que todos os vídeos são liberados lá, tá bom? E qualquer coisa é só me chamar. A gente tá quase batendo 10.000 aqui no Instagram. Eu tô muito feliz, eu tô louca pra ter aquele arrasta pra cima. Tô muito feliz, tá? E vocês têm me acompanhado muito nessa jornada e eu sou muito, 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 muito grata por isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje, aqui essa noite. Muito obrigada pra quem tava na aula de balé adulto mais cedo. Amanhã vamos ter de novo. Já já eu libero o horário pra vocês, tá bom? E de novo, às 10 horas a gente se encontra aqui amanhã. Então, um beijão e até mais. Boa noite!